A história começa em um dia normal. O jovem, afagando um cogumelo, pensou consigo mesmo: meu salário anual básico é de 5 pedras de mistério de prata. Economizar por 20 anos será suficiente para comprar minha liberdade. Ele disse a si mesmo: apenas aguente mais meio ano, troque o contrato de venda e corra imediatamente para o local de encontro da seita justa no sul. Então o céu é o limite, o mar é o limite. O que é seita? Vaza. O nome dele é Xia Yin. Ele estava irritadiço colhendo cogumelos quando um pequeno ponto verde apareceu na frente dele. Ele pressionou suavemente o ponto. Um sistema apareceu imediatamente com uma notificação. Parabéns, jovem mestre Yin. Você coletou um ponto de poder espiritual. Poder espiritual total atual 9999999. Continue com um bom trabalho. Ultrapasse Sim-Omi. De pontos atualize o sistema e supere o pico. Quanto mais Yin ouvia o sistema, mais irritado ele ficava. Já faz meio ano. Não importa quantas orbes de poder espiritual colete, o valor total ainda é 999999999. Este sistema quebrado deve ser do Pinduoduo. Ele levantou o dedo médio para provocar o sistema. Se você tem coragem, deixe-me convidar mais pessoas para coletar juntos e reduzi-lo a pó. Assim que terminou de falar, houve um barulho alto repentino nos arbustos ao lado de Xiao Guan. Ele imediatamente saltou para trás e assumiu uma postura defensiva pensando: droga, qualquer colega discípulo não está dormindo de manhã cedo, está vindo aqui para fazer algo obscuro. Ele gritou cautelosamente: colega discípulo, eu sou o pequeno Yin da cozinha para todos. Pegue leve comigo. A voz de uma garota ecoou suavemente, mas ameaçadoramente: quem passar por aqui, eu vou matar você. Sain colocou cautelosamente a cesta no chão pensando: assim que meu sistema for atualizado e eu me tornar o protagonista masculino, definitivamente ensinarei a vocês, cultos demoníacos, o que é o Estado de Direito. Quanto mais ele pensava nisso, mais zangado ficava. Sempre lutando e matando, tramando por riqueza e prejudicando vidas realmente... De repente, uma mão estendeu-se e agarrou a perna de Xie Yong com força. No segundo seguinte, Xie Yong foi arrastado para dentro dos arbustos. Ele só conseguiu gritar 3 palavras: oh meu Deus. Uma garota de repente pulou em Xie Yong, segurando firme como uma presa. Ela usou todo o seu corpo para segurá-lo. Ela grunhiu. Então ela olhou para Xie Yong com um olhar enfeitiçante e disse: ele é muito bonito. Xiao Yue chorou silenciosamente e perguntou a ela: qual irmã sênior você é? Você não é do pavilhão alegre, é? Eu estou apenas num nível, o cultivo duplo vai me matar. A seita do diabo não permite matar colegas discípulos. Ela não respondeu imediatamente, mas rasgou todas as roupas de Xiao Yun. Xiao ditou. Ela estalou: calha a boca. Xiao Yun cobriu a boca com medo. Eu tô quieto. Ela ordenou a Xiao Yun: levante seu irmãozinho para mim. Xiao Jun implorou a ela: colega discípula. Eu sou apenas uma pessoa comum. Eu não consigo. Em seu coração, ele estava gritando: irmã senhor, você sequer segue as regras básicas? Você é como um demônio aranha culpando tudo no vento. Ela bufou novamente e cuspiu um verme antigo dizendo: então eu vou te dar uma mão. Ela ordenou a ele: engula isso. Eu vou te conceder um prazer eterno e esquecível. Sain tentou negociar com ela. Que tal isso? Você espera um momento e vou pensar sobre isso sozinho. Tenho certeza que consigo. Não precisa se incomodar? Ele de repente percebeu a identidade dela. Mãe, não é aquela demônio feminina do Vale dos Mil Venenos. Ela disse impacientemente: você acha que eu tenho muito tempo livre? Assim que terminou de falar, ela enfiou aquele verme gosmento direto na boca de Xie Yun, não dando a ele chance de resistir. Então seu clone apareceu e disse com confiança: veja, eficaz, certo? Tendo alcançado seu objetivo, ela lambeu os lábios e sorriu presunçosamente: agora é seu. E então um caso para sempre esquecível de nuvens e chuva se desenrolou por um dia e uma noite inteiros. Depois de terminar o trabalho, ela imediatamente lançou um feitiço: colete as coisas ao redor das duas pessoas. Imediatamente se retraíram ao seu comando. Nesse momento, ela revelou sua verdadeira forma como a líder da seita Yu Jian. E Xiao Yun, após aquele caso de nuvens e chuva, também foi deslogado da terra. Viu Rei e ajustou suas roupas calmamente. Ela olhou para Van deitada ali e suspirou: nada mal uma pessoa normal que conseguiu passar um dia sem que eu matasse. Verdadeiramente um bom guia medicinal, mas azarado por ter me encontrado enquanto estou envenenada, então você tem que se tornar borra. Viu, a Yin olhou para sua mão cheia de veias azuis salientes e desconfortavelmente pensou: embora eu não tenha desintoxicado completamente, eu suprime temporariamente. Eu vou pensar em uma maneira mais tarde. Ela se virou para Van e disse: hoje a virgindade deste assento foi perdida. Este assunto não deve absolutamente ser conhecido por ninguém. Como um discípulo dos 9, Palácio do Demônio Inferior, sacrificar sua vida por este assento é uma honra incomparável. Então ela continuou a lançar um feitiço. Este assento agora concederá glória a você. De repente, uma luz dourada apareceu em seu peito. Algo brilhante disparou, assustando-a. Ela também surpresa ao ver isso. A alma eterna reagiu. Ela exclamou esse pirralho. Finalmente, Xie Yin se virou e colocou a alma eterna em Xie Yin. Vendo seu corpo absorver a alma eterna, ela ficou ainda mais surpresa. Ela disse animada: meu querido, me ajude a ficar de olho nesse pirralho.
Ele não é borra, mas um remédio extremamente maravilhoso. Cena muda para o salão interno do Palácio Demoníaco. Uma mão se apoia pesadamente em um pilar esculpido com padrões intrincados. Xiao Yun se encostou no pilar ofegante. Ela pensou com raiva por uma seita justa, seus métodos são tão cruéis e insidiosos. De repente, ela sentiu seu corpo ficando cada vez mais estável. Ela olhou para baixo e viu suas mãos encolhendo. Susi cambaleou em direção ao lago próximo. Assim que ela viu seu rosto refletido na água, seus olhos congelaram. Seu corpo inteiro havia encolhido. Ela pensou consigo mesma, não importa, quando acabar com seus dedos algum dia, vou fazê-los tossir o antídoto. Não é muito tarde. Ela amarrou suas roupas e resmungou, não tendo nada melhor para fazer, só tinha que entrar na minha lista negra. De repente, todas as luzes do salão interno se apagaram. Uma voz trovejou. Quem tá aí? Esta é a área proibida do líder da seita. Intrusos morrem. Uma figura saltou do teto e correu em direção a Yukai-in. Wei rapidamente agarrou a mão da pessoa para impedi-la, então ela recuou em direção ao lago atrás dela. A garota continuou a atacar Wei, mas ela claramente não era páreo para ela. Wei olhou friamente para ela e disse: Fan Hen, você nem me reconhece? Fan Hen, com Wei apertando seu pescoço, gaguejou: você é a líder da seita. Wei imediatamente a soltou. Fan Hen se sentou, agarrando seu pescoço e tossindo violentamente. Ela hesitou, mestre, sentada, arrogante na frente, e o Xiaoyin perguntou a ela: pequena, o que eu te disse antes de entrar em reclusão? Gerencie bem o Palácio dos Demônios e não cause mais problemas. Eu odeio coisas problemáticas ao máximo. Fan Hen respondeu fracamente: mestre, sou ignorante e não entendo seu significado. Yu Zhen pisou em seu braço e riu friamente: você realmente é estúpida, tola e além da salvação. Enfrentando seu olhar assassino, Fongren tremeu e disse: eu aceito tudo. Você me vê em questão. Ei, será que você revelou meu local de reclusão? Eu parece ter dito apenas para você. Fongren imediatamente abraçou sua perna e agiu coquetemente. Eu só desejo trancá-la e desfrutar de você sozinha. Como eu poderia contar a outros sobre seu paradeiro? Diga-me, quem te machucou e te deixou tão adorável? Eu vou matar imediatamente todo o clanês e vinhá-la. E o Xian disse a julgar pelo movimento, Tai Sushao. Os olhos de Fan Hen imediatamente se tornaram odiosos. Tai Sushao, eu vou lembrar disso. Wei instruiu: deixe de lado o assassinato e o incêndio criminoso por enquanto. Eu tenho outros assuntos para tratar. Se você falhar desta vez, eu vou esfolar você viva e pendurá-la em frente ao Salão dos Demônios por 300 anos. Fauna garantiu, garanto que serei extra cuidadosa desta vez. Além disso, ela acrescentou: não conte a ninguém sobre o fim do meu reclusão. Encontre uma chance de dar a lâmpada eterna para aquele garoto Sieyun na cozinha. Fan Hen assentiu repetidamente em concordância. Ela olhou para a lâmpada eterna na mão de Wei instigada. A lâmpada eterna, sua posse mais valiosa, mestre. Além disso, rumores estão se espalhando de que quem a possui governará o mundo. Isto, Wei disse a ela: apenas faça como eu digo e não faça perguntas. Ela pegou obedientemente a lâmpada eterna e respondeu: eu entendo. Wei acrescentou: também prepare algumas roupas comuns para mim. Eu quero ficar secretamente perto de Xiaoyun. Cuide da situação de Obi adequadamente. Fangren olhou para ela com os olhos marejados. Mestre, você tá partindo de novo? Wei estalou, agindo normalmente por uma vez e parece ser tão estranha. Então ela se levantou, acenou com a mão e saiu. Eu só estou ficando na cozinha, não vou a lugar nenhum. Agora vá para o seu trabalho. De volta à floresta onde Xiaoyu tinha acabado de perder sua inocência, um gemido suave ecoou. Xiaoyin abriu lentamente os olhos, parecendo fraco e frágil. Ele lutou para se sentar e olhou ao redor. Onde estou? Xiaoyin lembrou-se lentamente do que tinha acontecido e não pôde evitar cuspir. Ele tremia enquanto olhava para as mãos dele. Sua voz ecoou imediatamente pelas montanhas. Eu não sou mais puro. De repente, uma notificação do sistema apareceu. Parabéns, jovem mestre Yovan. Você ganhou outro ponto. Xiaoyin protegeu os olhos e olhou para ele interrogativamente. Que ponto? O sistema disse: pontos totais 100.000. Objetivo alcançado. Objetivo alcançado. Xiaoyin olhou desconfiado para o sistema. Uma súbita explosão de poder fez Xiaoyin chorar e o sistema anunciou que estava atualizando para ele. Na terra marrom, um pequeno verme se esticou e rastejou para fora do chão, mas rapidamente percebeu algo. 2 frangos estavam olhando para ele com olhos famintos, assustando. Enquanto os frangos competiam para bicar o verme, uma figura apareceu de repente. Essa pessoa olhou para os frangos com o mesmo olhar que eles deram ao verme. Um momento depois, a fumaça de incenso encheu as montanhas. Uma noite na cozinha do Palácio do Diabo dos 9 Infernos, o homem soprou um fogo e assou alegremente o frango que acabara de pegar. Vendo uma figura passando sorrateiramente, ele perguntou: onde você está indo? Você esteve fora o dia todo. Olhando para Xiaoyin, ele ficou ainda mais surpreso vista suas roupas. Xiaoyin respondeu agravado: mestre, eu fui aproveitado. O homem perguntou: isso é tudo o que aconteceu? Xiaoyin relatou em lágrimas: eu subi a montanha de trás para cavar legumes e encontrei uma irmã mais velha do Vale dos Nismiscon.
Eu não sei se ela enlouqueceu, mas ela me tratou como um ótimo tônico e me exigiu por um dia inteiro. O homem começou a dizer algo, então pensou melhor. Finalmente ele disse, seu pequeno bandido, você é um grande prodígio. Sion perguntou a ele, confuso. Falando nisso, o frango sono escaldante não deveria ser oferecido aos mestres de cada seita. Se você secretamente assá-lo, não tem medo de que os o pendurem e batam em você. O homem deu um joinha para ele e disse, se você não contar, eu não vou contar. Eles nem vão notar que um está faltando. Enquanto você mantiver a boca fechada, eu te darei metade. Ajudará a repor sua energia esgotada. Shao Yun, babando, também deu um joinha e prometeu, garanto que não vou dizer uma palavra. O homem acrescentou, certo? Amanhã desça até a cidade no sopé da montanha e compra algumas especiarias. Estamos sem estoque na cozinha. Shao Yun assentiu e respondeu que, entendido. Assim que o frango foi assado, o homem imediatamente o cortou ao meio. Ele entregou metade para Shao Yun e instruiu, leve de volta para o seu quarto e coma. Descansa um pouco depois. Shao Yun pegou alegremente o meio frango e respondeu, obrigado mestre. Eu vou voltar primeiro. O homem riu e o incentivou a ir. Observando partir, o homem suspirou pensativamente. Ele cresceu. Eu não posso mais mantê-lo aqui. Mais cedo, Fangren veio até ele e disse, eu tenho um amigo que precisa se infiltrar perto de Shao Yun. Amanhã, encontre alguma desculpa para levar Shao Yun para baixo da montanha. Ele prontamente concordou que o líder da seita emergiu do isolamento. Fangren se assustou e disse, que bobagem você está falando? Ele riu alto, eu entendo, o céu sabe, a terra sabe, você sabe, eu sei, e o líder da seita sabe, fique tranquilo. Fangren lembrou-o, a baixa voz, sacudiu. Quanto mais ele pensava sobre isso, mais ele suava. Líder da seita, você está realmente ficando mais astuto com a idade e extremamente implacável. Um novo dia começa com a luz do sol suavemente entrando pela janela. Si-Yun desceu alegremente a montanha conforme seu mestre instruiu. Ele pensou consigo mesmo, vale a pena ser drenado se isso significa que estou ajudando aquela irmã mais velha do Vale dos Mjolnir. Praticamente meu benfeitor. Acontece que ontem à noite, depois que voltei para o dormitório, naquele momento Shao Yun ainda estava bravo pensando sobre isso, um homem grande sendo sugado quase até a morte por uma mulher. Se isso vazar, como vou encarar alguém da seita justa de novo? Maldita bruxa, não me deixe te encontrar ou vou garantir que você não consiga andar. Ele deu uma grande mordida no frango. Enquanto comia, ele pensou, mas eu nem vi o rosto dela claramente. Como eu deveria encontrá-la? Quanto mais ele pensava sobre isso, mais frustrado ele ficava. Além disso, ouvi dizer que os pequenos demônios no Vale do Abismo Miríade são todos de nível 15 no superior. Eu sou apenas uma pessoa normal no nível 0, querendo vingança. Parece que eu só posso sonhar com isso. Então ele olhou para o frango em sua mão, duvidoso. Este frango pode realmente repor minha energia esgotada. A sala silenciosa foi repentinamente interrompida por uma notificação do sistema, atualização do sistema concluída para recompensar o jovem mestre Haiyun por seus 10 anos de coleta persistente de contas de energia espiritual. Oferecemos um pequeno presente como um sinal de nosso respeito. Por favor, pressione confirmar para abrir o baú Gori agora. Aya pressionou confirmar com curiosidade. O que é isso? O baú de recompensa repentinamente lançou fogos de artifício comemorativos. A recompensa de Xiao Yun é um par de presas pretas e brancas, anunciou o sistema. Que recompensa inútil! Parabéns, jovem mestre Yun. Você recebeu uma recompensa de 2 vidas. Xia Yun fica boquiaberto em espanto. Em outras palavras, mesmo que eu morra, posso voltar à vida de novo. O sistema responde, isso mesmo, jovem mestre Yen. Além disso, por favor, olhe para a tela grande. A partir deste momento, você receberá fragmentos de serendipidade ativando a Synth Berserker da Morada Celestial. Função, a serendipidade está em toda parte. Desejo ao jovem mestre sábio e rápida descida à felicidade. Em vez de ficar feliz, Xia Yin questiona isso com raiva. Havia algo estranho que acabou de aparecer? O sistema hesita. Shao Yin espuma. Ele meu pé? O sistema responde de uma maneira encantadoramente inocente. Isso é tudo. Eu sou apenas um operador desajeitado. Isso não é muito imortal? Shao Yin agradece com uma expressão muito exagerada. Obrigado e não faça isso de novo. É aterrorizante. O sistema adiciona uma explicação suplementar. Se você quiser subir de nível, agora pode consumir os pontos de poder espiritual coletados para atingir diretamente o nível 60. Shao Yun pensa e do nível 0 ao nível 60 de uma vez é muito chamativo. Não estou apenas pedindo para ser arrastado para fora e usado como cobaia. De volta ao presente, Shao Yun pensou se ao menos houvesse um artefato mágico ou técnica para ocultar meu nível de cultivo, onde posso encontrar um. Perdido em pensamento, Shao Yun de repente ouviu um grito de longe. Para aí mesmo, nem pense em correr. Uma garota estava correndo em direção a ele constantemente pedindo ajuda. Ajuda, salve-me. Atrás dela, um grupo de homens com aparência feroz estava perseguindo. A garota correu em direção a Shao Yun gritando salve-me. Os bandidos rapidamente alcançaram a garota. A garota implorou a Xia Yun em lágrimas, ajuda, salve-me. Xia Yun amaldiçoou com raiva droga sequestrando uma mulher em plena luz do dia. Você sequer respeitam a lei.
mas deixe-me lembrá-lo, esta é a seita demoníaca. O grupo então deu a Sieyin um sorriso amigável fazendo suas pernas ficarem fracas. Ele estava dividido. Ele deveria salvá-los ou não? Sua consciência lhe disse, se ele não fizesse e a palavra se espalhasse, quem acreditaria que ele estava se juntando ao caminho justo, mas o lado maligno disse, você é apenas nível 0. Você está tentando se matar? Pense por uma vez. Shaoyin torceu a cabeça e rangeu os dentes. Parem de discutir. Após um momento de reflexão, Xianyun cerrou o punho e decidiu, ele chegou a isso, não tenho escolha. Ele gritou para o sistema troque. O sistema deduziu imediatamente com 45 pontos de Xianyun. Ele correu confiantemente para frente. Com grande poder vem grande responsabilidade. Considere isso polir meu currículo para me juntar ao caminho justo mais tarde. Ele estava sendo tão legal, mas de repente seu pé o traiu e ele torceu o tornozelo naquele exato momento. Aí... droga. E assim, Shaoyin rolou até os pés dos bandidos. Os bandidos ficaram pasmos ao vê-lo, enquanto a garotinha claramente parecia enojada. Shaoyin apontou heroicamente para os bandidos e gritou, libertem aquela garota. Ainda estou um pouco confuso. O estágio de estabelecimento de fundação tardio é realmente tão forte assim. Em romances da web, parece que todo mundo está no estágio de estabelecimento de fundação. De repente, um deles perguntou surpreso, você é um cultivador? Ele olhou para ele ameaçadoramente. Este lugar fica perto do Palácio Demoníaco dos 9 Infernos. O que você acha que eu sou? O bandido imediatamente libertou a garotinha e deu uma risada forçada. Oh, então você é um taoísta do Palácio Demoníaco dos 9 Infernos. Você quer brincar conosco também? Seu companheiro, ouvindo dizer isso deu um tapa na cabeça dele. O que você quer dizer com brincar conosco? Onde nós, essa pirralha, deveríamos naturalmente ser oferecidos ao taoísta para seu prazer. Com isso, eles empurraram a garotinha em direção ao Shaoyin e disseram, vá em frente. Então eles correram apressadamente puxando um ao outro. Taoísta, ela é toda sua. Shaoyin ficou surpreso com a facilidade com que eles foram expulsos. Assim, ela pensou. A garota então disse suavemente, jovem mestre. A garota o abraçou e sorriu. Obrigado, jovem mestre, por salvar minha vida. Siu Yon gaguejou incapaz de falar. Ai. Ele pensou consigo mesmo, eu nem sequer fiz nada. O que ele se importava agora era se arrepender do poder espiritual que acabara de usar. Então qual foi o sentido de gastar 5 mml de poder espiritual para subir de nível? Quanto mais pensava nisso, mais irritado ficava. Eu nem sequer precisava subir de nível. Tudo o que eu tinha que fazer era dizer que era discípulo de um palácio demoníaco dos 9 Nether. Shaoyin virou-se para a menina e disse que, senhorita, parece que agora está seguro. Você deveria ir para casa? Inesperadamente, a menina correu e abraçou chorando. Os meus pais já estavam em dívida por causa do jogo. Ambos se enforcaram. Agora estou sendo caçada por queredores. Não tenho para onde ir. A menina olhou para Xianyun seriamente e disse, jovem mestre, salve minha vida. Se não se importa, estou disposta a retribuir com o meu corpo. Ouvindo isso, a cabeça de Xianyun encheu-se de pontos de interrogação. Retribuir. Retribuir-me com o corpo dela. Antes que pudesse dizer alguma coisa, a menina disse ansiosamente, bem, pode consumar o casamento aqui mesmo? Depende de você, jovem mestre. Shaoyin recusou imediatamente. Não precisa. Eu não tenho essa função. A menina olhou para ele sem entender. Shaoyin explicou relutantemente. Foi o que aconteceu. Ontem à noite, depois de comer o cogumelo espiritual flamejante assado pelo meu mestre, de repente senti-me revigorado no meio da noite. Continuei a revirar-me na cama a noite toda. Finalmente olhei para o meu estômago e pensei, bom irmão, estou contando com você. Assim que disse isso, pressionei com força o meu estômago. Sieyin continuou. Como resultado, assim que tento usar a minha força, o meu estômago dói imediatamente terrivelmente. Tenho a certeza que aquela mulher demônio colocou um verme pegajoso em mim. Ele estremeceu pensando que agora estou perfeitamente adequado para o cultivo. Não tenho feito muito, mas vendo alguém tão lamentável. Tudo bem. Primeiro siga-me para a cidade descendo a montanha. Vamos descobrir algo quando chegarmos lá. A menina respondeu alegremente obedecendo ao jovem mestre. Quando os dois chegaram à cidade, já era noite. As lanternas lançadas no céu criaram uma cena deslumbrante e brilhante. Sion disse à menina, vamos encontrar um lugar para descansar primeiro. Podemos ir às compras amanhã. A menina assentiu alegremente, ouvindo. Um momento depois, a expressão da menina ficou confusa. Jovem mestre. O que está fazendo? Seyun colocou um tapete simples no chão e disse galantemente que tapete é para você se deitar. Eu vou me encostar na parede e sentar a noite toda. Ele garantiu-lhe, não se preocupe. Comigo aqui, você está muito segura. Então ele encostou-se na parede e continuou, eu vou dormir aqui. Ele continuou devagar para ela, um trabalhador humilde como eu, trabalhando fora da cozinha do Palácio dos 9 Netherville, gasta 10 pedras místicas em alojamento a cada dia e outras 10 pedras místicas em despesas de trabalho.
Se eu for econômico, posso economizar 15 pedras místicas por viagem de trabalho. Graças aos meus cálculos cuidadosos, acumulei 1.500 pedras místicas ao longo dos anos, o suficiente para trocar por 15 pedras místicas de prata. Ele explicou, mas ela não ouviu, apenas prestando atenção ao mosquito zumbindo na frente dela. O mosquito rapidamente pousou no rosto dela. Irritada, ela eliminou o mosquito no local tão mesquinho. Ela levou ansiosamente Xiao Yin para correr pela rua comercial. Depois de passear, Xiao Yin finalmente comprou todos os ingredientes necessários. Carregando os itens, ele disse a ela: nós compramos tudo. Em seguida, deixe-me ajudá-la a encontrar uma família confiável para confiar-lhe. De repente, uma mão puxou a manga de Xia Yun. A menina olhou para ele com lágrimas nos olhos, jovem mestre. Você quer me expulsar? Xia Yun hesitou. Não é que eu quero te expulsar, eu dizendo isso, Xia Yun de repente olhou ao redor. Então ele puxou a menina para um beco. Vem aqui um pouco. Ele explicou a ela se ouviu ontem. Eu sou um membro do Palácio dos Nove Netherji, viu? Esse lugar não é adequado para uma jovem inocente como você. Eu só estou pensando em você. A menina inocente disse, mas o jovem mestre é uma boa pessoa. Xiao Yun assinou com a mão e respondeu, não sou como eles. Ele disse a ela com confiança, meu objetivo é redimir-me da cozinha e depois participar no exame de entrada imortal dos 9 céus no final do ano. A menina bateu palmas para o animar. Isso é incrível. Então essa garota realmente viu a Ian. Ela diz a Van, jovem mestre, não quero ir a lugar nenhum, a não ser ao seu lado no coração dela. Ela pensa mudar de mestre de jeito nenhum. Van de repente fica zangado e diz, as pessoas da seita do demônio matam sem piscar o olho. Eles são todos loucos. Vive lá é como caminhar no gelo. Viu a Yin expressa a ele, jovem mestre, ouvi dizer que na seita do demônio você não tem permissão para matar companheiros discípulos. Pelo menos minha vida não estará em perigo. Estou profundamente na morte. Esconder-se na seita do demônio é o mais seguro. Ela olha para ele, suplicante, salve-me. Por favor, não me abandone. Os olhos dele vacilam um pouco ao ver a aparência adorável dela. Ele chora silenciosamente em seu coração. Oh, Deus! Isto é realmente muito lamentável. Parte meu coração. Eu me sinto tão culpado. Finalmente, ele concorda com ela. Tudo bem, mas no final ainda tem que ser aprovado pelo gerente da cozinha. Se ele não concordar, então eu terei que te mandar para a montanha. Voai assentiu alegremente ouvindo, chegando à cozinha. O mestre concordou alegremente em deixar Vorraia ficar dizendo, tudo bem, é perfeito, estamos com falta de pessoal. Então ele deu um tapinha no ombro de Van e disse, então você leva o pequeno Vu? Sim. Eu tenho que ir picos vegetais. Vu observou desconfiado virar-se e sair pensando que é isso. Isso é simples. Sério. Vu sentiu um pouco desamparado, mas então ele se virou para Vu Hanyin e disse, bem-vindo à cozinha do Nove Nether Demon Palace. Ao mesmo tempo, Fan Hen estava em um canto observando a situação de longe, pensando que a infiltração do líder da seita está progredindo. Eu deveria começar a próxima etapa do plano. Muito rapidamente, era tarde da noite. Viu e sentou-se silenciosamente na cama olhando para fora. Em seu dormitório havia todos os tipos de coisas que podiam mantê-la acordada. Alguém murmurando em seu sono, outra pessoa reclamando em seus sonhos, então sons de ranger de dentes e ronco. E de repente pensou em algo. Então ela saiu silenciosamente no meio da noite. Depois de um tempo, ela chegou ao salão dos demônios atrás da montanha, onde alguém já estava esperando. Fan Lin disse respeitosamente a Vorrayin, mestre, eu espalhei a notícia de que a seita Shan está nas mãos de Avan. Eu acredito que não demorará muito para que aqueles que estão à espreita dentro da seita comecem a fazer seus movimentos. Naquele momento, no quarto de Avan, ele abriu a porta sonolento. Ele ciscou. De repente, ele pensou em algo. Xiaoyan pegou o machado pensando, preciso repor algumas esferas de poder espiritual. Gastar 50 Menlei de uma vez me deixa inquieto. De volta ao Devil Palace, Vi Yu Haiyin ordenou Puon, então encontre uma oportunidade para dar Xuan Ming e Det a Xia Yuan nos próximos 2 dias. Puon então aceitou imediatamente a ordem. Entendido. De repente, Puon então se perguntou o que está acontecendo. Vu Haiyan ponderou. Eu me pergunto se como Vubé transmitiu sua técnica de cultivo para Xiaoyan. Quando ele me salvou dos bandidos, ele claramente atingiu o estágio final do estabelecimento da fundação. Ela se lembrou, mas naquele dia em que dorme com ele, ele claramente não tinha nenhum poder espiritual como uma pessoa normal. Neste momento, uma figura apareceu, Xiao Yun, que estava passando, de repente notou a árvore frutífera por perto. Veio e Yin adivinhou que poderia ser que o Alvubiá também o ensinou uma técnica para esconder seu cultivo. Ele pulou e pegou a fruta mais próxima da parede. Veio e Yin rapidamente notou passos. Fongren rapidamente recuou. Líder da seita, vou me retirar. Veio Ain também saiu rapidamente. De repente ela congelou como se algo estivesse impedindo. Era o vento bêbado da primavera. Ela perdeu o controle de seu corpo e caiu. Droga. Por que agora? Veio Yin e caiu com força nos arbustos perto de onde Xia Yin estava. Vendo aparecer Xia Yin, não pôde deixar de cantar o nome de Buda. Droga. Droga!
Porque eu encontrei a mulher demônio de Mei-Sijun Vale de novo? Correr é a melhor opção. Xiaoyin rapidamente fugiu. Eu tenho que correr. Eu tenho que correr. Enquanto corria, ele murmurou: estou perdido. Estou perdido. Não importa o quanto ele corresse, ele não conseguia escapar de Yuanin. Ela usou magia para pegá-lo. Xiaoyin gritou de novo não. Yuanin o abraçou e disse suavemente: amiguinho, nos encontramos novamente. Yuanin ainda perguntou gentilmente a Xiaoyin: por que você está vagando por aqui, amiguinho? Xiaoyin suspirou desamparado. Então ele perguntou a Yuanin: irmã mais velha, você também não está dormindo ainda. O que é isso? Você quer brincar comigo de novo hoje? Ele gritou ousadamente: vamos lá. Yuanin olhou para ele surpresa e então caiu na gargalhada. Xiaoyin está confuso. Você estava rindo de quê? Rindo de mim por não ser capaz de te vencer e apenas me render. E o Xiaoyin lentamente se deita ao lado de Xiaoyin. Xiaoyin olha para ela desconfiado. Então ela diz para ele, rindo de como somos destinados. Xiaoyin zomba e a empurra, dizendo: se você quer brincar, se apresse. Eu não tenho muito tempo. Eu já estou no estágio final do estabelecimento da fundação. Não me force a agir. E o Xiaoyin gentilmente puxa sua manga e diz: o que está errado. Seu clone não consegue durar muito hoje. De repente, Xiaoyin cai como se tivesse perdido sua alma. E o Xiaoyin olha para ele desconfiada: o que está errado? Ele diz para ela: as roupas precisam ser feitas sob medida. Se for da próxima vez, eu posso tirá-las antes. Liu Haiyan suspirou: tão mesquinho. Alvan tremeu e disse a ela: o que ele quis dizer foi: eu logo ultrapassarei seu cultivo, então você será o que está embaixo. Viu Yin ficou atordoada por um momento, então ela começou a rir. Sua risada ecoou por toda a floresta. Viu Haiyin colocou a mão em Van, então ela rasgou suas roupas à força. Eu te disse, seu pequeno travesso, eu vou esperar. Um momento depois, viu Haiyin sentou-se perto do riacho ajustando suas roupas. Ela gentilmente amarrou seu cabelo. De repente, ela se virou para olhar para Van. Van estava deitado, parecendo ressentido. Wu Haiyan riu. Depois de uma noite de paixão, você ainda consegue estar tão alerta. Estou realmente ansiosa para você me ultrapassar. Van perguntou a ela: o vermigo no meu corpo pode ser removido. Se você quer que eu seja um guia medicinal, diga isso diretamente. Não há necessidade de usar métodos tão violentos todas as vezes. Veio Yin e respondeu: eu sou uma pessoa desconfiada. Eu sempre me sinto vazia se não deixar algo para trás. Dito isto, ela usou magia para criar um caminho na água que levava à cabana próxima. Ela levemente pisou nele e atravessou. Ela disse a Xiaoyin que enquanto ele permanecesse perseguido, o vermigo permaneceria obedientemente adormecido. Se ele a levasse ou não, não faria diferença. Xiaoyin olhou para ela com a boca aberta em surpresa. Ela perguntou a ele o que é com essa expressão. Xiaoyin de repente disse: irmã sênior, você está tão bonita. Não cubra mais seus olhos com o cabelo. Você parece uma demônio feminina. Isso é muito melhor. Os olhos de Wu Haiyan brilharam de surpresa. Então ela se virou e foi embora, lembrando antes de fazê-lo. Só porque eu dormo com você não significa que você pode tomar liberdades, certo? Não conte a ninguém sobre o que aconteceu entre nós ou que você sequer me encontrou. Se você respirar uma palavra disso, eu vou te mandar para o céu imediatamente. Com isso, ela desapareceu nas ondas. Xiaoyin apertou seu peito e respirou aliviado. De repente, um feixe de luz brilhou sobre Xiaoyin. Ele olhou com espanto para a pilha de energia espiritual diante dele. Como pode haver tantas contas de energia espiritual? Sem pensar duas vezes, Xiaoyin pulou feliz na pilha de energia espiritual. Ele exclamou em satisfação: o sistema continuamente anunciou mais um ponto de energia espiritual, 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 mais. Xiaoyin pensou consigo mesmo: isso conta como serendipidade. Poderia estar relacionado a ela? Eu preciso dormir com ela mais algumas vezes. Eu esqueci de perguntar o nome dela. No dia seguinte, ao meio-dia, o mestre chamou Xiaoyin. Xiaoyin, vem aqui. Xiaoyin correu respondendo: sim, eu tô indo. Ele perguntou ao seu mestre do quebra-cabeça, o que é. Seu mestre de repente deu um tapinha no ombro dele e disse para outra pessoa: grande ancião, meu discípulo é o melhor em cultivar vegetais. Deixa ele fazer isso em seu coração. Ele pensou: o líder da seita, grande ancião, sou velho. Por favor, não faça mais nada assustador, ok? Van Hen franziu a testa ligeiramente e gruiu. Então ela tirou uma semente e disse: o líder da seita está prestes a sair do isolamento. Esta é uma semente da comida favorita dele. Ela só aparece uma vez a cada 100 anos. Em sua mão havia uma grande semente dourada redonda como uma pílula espiritual. Ela entregou para Xiaoyin instruindo: você deve cuidadosamente proteger e cultivar isso. Se você perder ou danificar isso, então você pode se preparar para se glorificar. Xiaoyin pensou tristemente: porque eles sempre querem que eu me glorifique. Fan Yin olhou e avisou novamente: lembre-se disso se algo acontecer. 10 vidas suas não seriam suficientes para compensar. Si Jin, ouvindo isso, ficou aterrorizado e começou a suar frio. Numa bela manhã, os pássaros cantavam enquanto procuravam comida. Xiaoyin fincou a pá no chão, irritado. Ele olhou para as plantas que acabara de plantar e suspirou 2 vezes.
Você Xiaoyun se aproximou e perguntou a Xiaoyun, irmão Xiaoyun, você quer cultivar vegetais? Xiaoyun parou e respondeu isso enquanto ele hesitou e forçou um sorriso por um momento. Então ele disse, eu vou arar o solo para a horta um pouco e trazer um pouco de terra para começar novas mudas. Wei Yin ofereceu alegremente, deixe-me te ajudar. Os dois imediatamente começaram a plantar vegetais. Eles trabalharam juntos rapidamente para plantar todos os tipos de vegetais no jardim. Wu Haiyin entregou a Haivan uma cesta para vegetais. Van, por aqui. Van sorriu e respondeu obrigado. Ele disse a ela, vamos almoçar. Javan estava prestando atenção, acidentalmente esbarrou em uma garota. A garota soltou um grito suave. Javan rapidamente perguntou a ela, colega discípula, você tá bem? Ele pensou preocupado, droga, por que eu esbarrei em uma demônio? Ela não está planejando uma bagunça comigo, está? A garota respondeu gentilmente, estou bem. Xiaoyan ficou atordoado por alguns segundos com a beleza gentil da garota, sem perceber que Wu Haiyin estava olhando para ele. Ela imediatamente beliscou a cintura de Xiaoyan com força. Wu Haiyin perguntou com raiva o que você quer dizer com olhar para ela assim. Xiaoyan disse imediatamente, ela não bate nas pessoas. Ela perguntou, ele surpresa, foi apenas um acidente, isso é tudo. Por que eu bateria em alguém? Xiaoyan disse ominosamente, você é novo na seita demoníaca dos 9 Nether, então você ainda não entende o quão assustador é este lugar. Aparentemente, desde jovem, ele testemunhou algumas discussões entre pessoas. Até as menores coisas podem levar a discussões e depois a brigas. Tão simples quanto duas pessoas brigando por uma coxa de frango. Me devolva a coxa de frango agora ou eu vou te matar. Tente me vencer. Até a morte se atreva. Ou duas meninas brigando por usar as coisas uma da outra. Quem se atreva a usar minha maquiagem? Eu vou te matar. Yo. Quem quereria usar essas coisas baratas? Xiaoyan instruiu Yu Xiaoyan, apenas lembre-se, as pessoas na seita demoníaca não são normais. Eles não vão rir, ela lembrou cuidadosamente novamente, é melhor ficar longe deles se você os vir. Entendi. Yu Xiaoyan respondeu, entendi. De repente, Xiaoyan olhou para ela e suspirou. Ele ponderou, já que eu trouxe você para a seita demoníaca, eu tenho uma responsabilidade com você. Vou economizar dinheiro suficiente para resgatá-la, tirá-la daqui e encontrar uma seita justa para você confiar. Yu Ziyin perguntou a ele animadamente, sério, isso parece tão emocionante. Ele afirmou a ela, claro, é verdade. O que Nanciai é a Han diz que faz. Yu Ziyin exclamou alegremente, se Yuanji, você é tão confiável. Mas em seu coração, ela pensou, seu pirralho, tudo em que você pensa é em fugir o dia todo. Você acha que pode escapar. Como concubino masculino de você, Xian, você é meu em vida, meu fantasma na morte. Na cozinha, a fumaça começou a sair da chaminé. Todos estão preparando o almoço juntos. Enquanto comia, Xiaoyan disse, mestre, estou aqui há dias e estou sempre ocioso. Eu me sinto um pouco desconfortável. Ela disse a ele, se houver alguma coisa, apenas me diga. Ao ouvir isso, ele tremeu e engoliu em seco. Suando, ele respondeu, não há realmente nada. Sain disse, então não estou apenas aproveitando. Diante de seu olhar assassino, ele gaguejou que isso. Ele chorou interiormente, líder da seita, por favor, não me provoque mais. De repente, Sain sugeriu, mestre, que tal deixar o pequeno Vil me ajudar como assistente? Comecei a aprender a cozinhar recentemente e alguém precisa picar os vegetais. Ele agarrou aquilo como uma tábua de salvação e concordou com você. Ok, vamos fazer isso. Sain piscou para ele e disse, obrigado, mestre Hu. Naquele momento, alguém apareceu e entrou na cozinha. A garota disse ao mestre Ho, meu mestre está recebendo convidados esta noite. Por favor, providência para que um chefe prepare a comida no pavilhão alegre. Xiaoyan olhou para cima e reconheceu a garota. Não é aquela pessoa em quem esbarrei na entrada da horta. Mestre Ho pensou, espere um momento, o líder da seita gosta de comida picante. Deixe-me ver quem é adequado. A garota de repente olhou para Xiaoyan. Ela sugeriu o mestre Ho por que não deixar este mestre Júnior preparar a comida? Xiaoyan apontou para si mesma confusa eu. A garota respondeu sim, tão infeliz. Xiaoyan rapidamente acenou com a mão, não é que eu não esteja feliz, mas eu só comecei a aprender a cozinhar. Não sou habilidoso o suficiente para cozinhar para a líder da seita. Ela se virou para Rojifu e disse, então eu deixo ir. Eu esperarei no pátio. Rojifu assentiu. Ok, tudo bem. Em algum lugar, sons estridentes que fizeram as pessoas corarem ecoaram. Xiaoyan e você Xiaoyan passaram por ali, seus rostos mostrando claro desdém. Xiaoyan exclamou, de jeito nenhum, esse tipo de coisa foi aprovada. Aquela garota se virou e perguntou a Xiaoyan, o dono do pavilhão da alegria cultiva a arte da união harmoniosa. Todos na seita cultivam em pares. Você não sabe disso, aprendiz júnior. Xiaoyan respondeu sem jeito, eu já ouvi falar. Eu sei, mas ainda te julgo no meu coração. Pensar que você cultivaria em plena luz do dia, que descarado. Ainda tem um eco por aqui. Não pare. Aquela garota falou. Nós estamos aqui. Ela deu um tapinha na sua cabeça, Xiaoyan instruiu o garotinho, apenas prepare uma pilha de comida na cozinha. Eu levarei o irmão Júnior à adega para pegar vinho para a líder da seita e entreter os convidados. Xiaoyan tinha acabado de entrar na porta da cozinha quando exclamou, esta cozinha é realmente grande.
Então a garota disse a Xia Ji-yun, irmão Júlio, por favor, por aqui. Xia Yun assentiu, ok. Depois que os dois saíram, Xia Yun suspirou. Ela murmurou, esbarrando um no outro na horta, então usando a desculpa da coincidência para deixar Xia ser o cozinheiro e agora até arrastando para pegar vinho. Seus olhos ficaram afigados. Ou é uma coincidência real ou é uma coincidência demais. A garota levou Xia Yun para a adega subterrânea. Ela perguntou a Shaoyin, irmão Júnior, você poderia me ajudar a segurar isso por um momento? Shaoyin concordou imediatamente. Sim, claro. Ela rapidamente abriu a porta da adega. Então ela empurrou a porta e disse, por favor, entre. Shaoyin respondeu, obrigado. Shaoyin de repente parou. Ele olhou para o vinho na adega e exclamou surpreso, uau, isso é muito? Ele se virou para perguntar à garota, Jin Tong-min, com tanto vinho aqui, quanto precisamos pegar? Ela de repente disse a ele, pequeno mestre, ainda é cedo, não se apresse. As borboletas mágicas cintilantes que ela criou voaram em direção a Shaoyin. Ele rapidamente percebeu que algo estava errado. Ah, não. Minhas pernas estão ficando fracas. Ela avançou e abraçou Shaoyin. Ela pensou consigo mesma, ele deve estar afim da minha arte da Minhão Alegre. Certo. Por que a reação dele não parece certa? Vendo assim, Shaoyin pensou, por que essa mulher está agarrando minha mão? Ela quer cultivar comigo. Ela decidiu, tudo bem, eu apenas aumentarei a dosagem. Com esse pensamento, ela soprou uma nuvem de fumaça no rosto de Xia Yun como se o próprio Jack Frost tivesse aparecido. Xia Yun exclamou, droga... Essa mulher está tentando me dar fumo passivo. Vendo apenas tossindo por causa da fumaça, ela ficou surpresa. O que está acontecendo? Ele não está afetado. Então ela pensou, uma pessoa com vontade inabalável realmente não é fácil de controlar. Ainda estou sentindo falta de alguma isca. Eu terei que sacrificar um pouco de beleza para ativar essa isca. Então ela disse, pequeno tio Júnior Xia. Ela disse doutoramente, somos apenas você e eu que sabemos, por que não atacar enquanto os ferros está quente? Shaoyin ficou chocado, isso está realmente acontecendo. Ele rapidamente a empurrou para longe e disse, colega discípula Jing, eu nunca cultivei suas técnicas básicas. Eu não posso cultivar com você. Eu vou ter uma morte terrível. Ele olhou para ela tremendo e pálida. Se eu morrer aqui, você não será capaz de explicar isso. Ela ainda está te seduzindo, irmão Júnior Xia. Eu sou bonita. Xia gaguejou sim, claro, você é... Ele disse isso, mas em seu coração ele estava irritado pensando bonita para um pé. Aquela fumaça agora era sua feitiçaria do pavilhão da alegria, não era? Ele relembrou a imagem menos que ideal de Louhian pensando, infelizmente eu já fui devorado pela bruxa de 10 mi. Eu não tenho mais desejos. Ela continuou a acariciá-lo. Por que seu corpo está tão rígido? Você está tímido ou você me odeia? Claramente não se comovendo com as ações delas. Chao Ben perguntou ao seu irmão Júnior, vô, Jing, eu quero saber onde está o vinho. Ela fingiu queixa dizendo, os irmãos e irmãs senhores do pavilhão da alegria apenas buscam cultivo, não sentimentos genuínos. Então ela lamentou, tudo que eu quero é sua sinceridade. Shaoyin a empurrou com raiva e gritou de volta, não é que eu não queira cultivar com você. É que eu realmente não tenho essa função. Você deveria encontrar outra pessoa. Depois de dizer isso, ele se virou para ela e disse que tipo de vinho a mestre da seita gosta de beber. Me ajude a encontrar alguns. Ah, certo. Além disso, me dê uma garrafa de vinho Wadiao. Eu vou usá-lo para cozinhar sopa. Ela se sentou tonta e se perguntou sem saber o porquê. Ela se virou para perguntar a ele, o irmão mais novo, se é virgem. Vendo murmurando algo para si mesmo com a cabeça baixa, ela se perguntou sobre o que você está murmurando. Ela pensou de volta, agora mesmo suas pernas ficaram fracas. Ele realmente parecia estar afetado pela arte da União Alegre. Mais tarde, tentei seduzi-lo de todas as maneiras, mas ele não se moveu nem um pouco. A arte da União Alegre deve ter perdido seu efeito. Ela sabia que apenas aqueles com corações verdadeiramente puros não eram controlados pela arte da União Alegre. De repente, ela percebeu algo. Ela pensou que ele é uma pessoa muito boa, enquanto ela estava elogiando secretamente Shaoyin. Ele estava olhando para alguma coisa. O que é essa coisa brilhante? Shaoyin de repente descobriu essa coisa brilhante. Era uma pérola dourada de poder espiritual. Ele exclamou alegremente, eu encontrei ouro. Ele lentamente estendeu a mão em direção ao orbe espiritual dourado. O sistema anunciou, parabéns jovem mestre Yun por coletar um orbe espiritual dourado pela primeira vez. Você recebeu 5.000 pontos. Xia Yun perguntou à garota, Jin Tong-min, onde está o vinho que você mencionou. Ele pensou consigo mesmo, esta viagem à adega definitivamente valeu a pena. Enquanto isso, a garota ainda estava pensando nele, talvez essa pessoa. Shaoyin a chamou novamente, Jin Tong-min, ela se assustou. Shaoyin lembrou, não estamos aqui para encontrar vinho. Ela imediatamente os puxou junto. Certo, ela te disse. O mestre é um grande bebedor, então você deve pegar mais 2 potes. Xiaoyin respondeu que, no caminho de volta, ela não pôde deixar de se perguntar por que a notícia de que o pergaminho Shan Stikeu poderia ser uma cortina de fumaça. Essa pessoa não é controlada pela arte da União Alegre.
Ele deve ser simplório, fundamentalmente inadequado para viver no novo Netherville Palace. Quanto mais eu penso sobre isso, mais estranho parece. Eu devo chegar ao fundo disso. Quanto a Sayun, ele também tinha seus próprios planos. Agora que tem um total de 3 fragmentos, vou tentar ativar a serendipidade novamente. Talvez eu possa combiná-los em um talento. Parece que serendipidade é sobre encontrar coisas contrárias à norma. Ele suspirou pensando que aquela mulher chamada Jinjin definitivamente usou a arte da união alegre em mim. Caso contrário, minhas pernas não teriam ficado tão fracas de repente. Isso é contrário à norma. E depois eu coletei a pérola de energia espiritual dourada ativando a serendipidade, significando se eu apenas ficar na cozinha para sempre sem expandir meu território e desencadear novos eventos, será muito difícil ativar a serendipidade. Jinjin colocou o pote de vinho na mesa. Então ela se virou e instruiu-se Yayun. Está quase na hora de Xiou. Os pratos serão servidos um por um. Não se esqueça. Xiaoyun respondeu com confiança. Sênior, deixe isso conosco. Quando você Xiaoyun viu retornar, ela o cumprimentou alegremente de mão. Xiaoyun, você está de volta. Jinjin sorriu para Xiaoyun e disse, vocês comecem a trabalhar. Antes de sair, ela de repente se virou e disse para Xiaoyun, pequeno irmão mais novo, eu acho que você é uma boa pessoa. Vamos fazer um piquenique juntos em 2 dias. Saliu concordou sem hesitação. Ok. Ele pensou consigo mesmo, um piquenique significa abrir um novo mapa mesmo que essa mulher seja estranha desde que haja regra imutável, aceita de que matar é proibida. Além disso, fui amaldiçoado por aquela demônio fêmea. A arte da união alegre também não funcionará. Quanto mais ele pensava sobre isso, mais animado ele ficava a esperar, os benefícios superam os riscos. Vendo tão animado, Vuayen não pôde deixar de ficar com raiva. Esse garoto ele tem um desejo de morte usando fazer promessas a outras mulheres. Quando ele alcançou a porta, Jin nem piscou. Estás ouvido? Eu irei te encontrar na cozinha em 2 dias. Avan respondeu que ele acenou alegremente para Jin, nem ali a raiva de Vu Haiyan. Avan inocentemente perguntou a Vu Haiyan, filho de Vu, você vai? Ela respondeu com raiva, não. Ela fez beicinho enquanto cortava cenouras, dizendo, eles nem me convidaram. Avan ignorou suas palavras e olhou para a comida que ela havia preparado, exclamando, uau. Ele olhou para a comida na prateleira surpreso. Você já preparou toda a comida em apenas um momento. Sain te elogiou. Eu não esperava que você fosse tão capaz. Eu ia dar um tapinha no seu ombro, mas você me dispensou bruscamente. Você obviamente não está feliz, chefe. Você não consegue sentir meu humor caindo. Você está descontando violentamente sua raiva nas cenouras? Se não fosse pelo fato de que não é hora de revelar minha identidade, eu executaria aqui e agora. Disse a você trabalhou duro. Deixe-me mexer a comida. Logo era noite e a fumaça saía da cozinha. Xiaoyin e o mestre Hou rapidamente colocaram a comida nos pratos. De repente, som de uma porta batendo assustou o mestre Hou. Ele se virou para Xi-Yun e perguntou o que você fez com ela. Xi-Yun respondeu inocentemente, eu não sei. Vendo Wu Yin tão zangado, ele deu um tapinha no ombro de Avan e disse, jovem, cuide-se. Avan carregou a cesta de comida para o quarto de Wei e bateu na porta. Xiao-Shan, posso entrar? Ele disse a ela, o mestre viu que você não comeu e me disse para vir. Antes que ele pudesse terminar, um grito poderoso veio de dentro, saía. Aban não ousou ficar por mais um segundo e fugiu com suas sandálias. Ok. Vi, o Aed ainda estava sentada em seu quarto, perdida em pensamentos. Ela suspirou desconfortavelmente pensando em pensar que encontraria um idiota como aquele. Nesse momento, a janela de seu quarto se abriu e uma figura apareceu chamando sua líder. Funa sorriu brilhantemente. Estou aqui. Ela estava prestes a entrar, mas suas roupas ficaram presas. Ela imediatamente gritou para Xiaoyin, mestre, me ajude. Xiaoyin disse a ela, irritado, você é a grande anciã. Haja como tal, pare de atuar. Fongren respondeu, eu não ouvi você me chamando, então corri para cá. Xiaoyin perguntou a ela, alguém está seguindo você. Ela garantiu a ela, fique tranquila. Então ela perguntou a Xiaoyin, mestre, para que você precisa de mim? Quem você quer que eu mate? Qual família destruir? Apenas dê a ordem. Xiaoyin então disse, se você conhece Jin Ninjin da Torre Wanqi. Fan Ren disse a Xijin, Jin Jinjin de uma Torre Wanqi, eu tenho uma impressão dela. Ela é uma discípula do mestre da seita do corpo e está na seita há pelo menos 10 anos. Ela perguntou a ela, mestre, você está preocupado com a identidade impura de Jin Nin? Xiaoyin assentiu. Sim, mas ainda não há provas. Ordene que Fan Ren investigue minuciosamente. Eu também quero saber como está o Palácio dos 9 Infernos Demoníacos. Fan Ren respondeu, entendido. Ah, certo. O fragmento da vida eterna é a posse mais valiosa do líder da seita. Você está realmente confortável em deixar Xiaoyin ficar com ele? Wu Xiaoyin disse a ela, não se preocupe. Mesmo que o fragmento da vida eterna seja roubado e caia nas mãos de outra pessoa, não importará muito. Estranhos não têm ideia do que é. Apenas não deixe cair nas mãos do portão dos 9 Lovéus. Nesse momento, Xiaoyin estava em seu quarto ponderando enquanto olhava para a semente que Fan Ren lhe deu esta manhã. Ele se perguntou, isso é realmente uma semente? Então ele plantou no chão pensando, tanto faz já que é algo que o grande líder da aceitação me deu, vou te presumir, que é... Depois de plantá-la, ele olhou fixamente para ela por um tempo.
outro problema surge. Ele se pergunta onde vou colocar isso, algo tão importante não pode ser colocado em qualquer lugar. De repente, ele olha pela janela. Xiaoyin sorri presunçosamente. O lugar mais perigoso é o lugar mais seguro. É razoável para mim colocar o broto de planta na janela. Ele pensa confiantemente, além disso, quem na seita seria tão entediado a ponto de roubar os vegetais do líder da seita? Com tudo feito, ele se deita confortavelmente na cama para descansar, perfeito. Um novo dia começa, e o Xian está focado em secar roupas enquanto o irmão sênior rebebecha tranquilamente sob a árvore. Xiaoyin também está lavando toalhas por perto. Eu definitivamente vou te chamar mais tarde, Xiaoyin. Estou aqui. Ela foi ao mestre para pedir sua permissão. Mestre, eu fiz planos para fazer um piquenique com Xiaoyin. Você permite? Ele apontou para Xiaoyin e disse apenas pergunte a ele diretamente. Xiaoyin imediatamente concordou. Ok, vamos. Vendo que Yu Xiaoyin ainda estava lá, ele se perguntou, você não vai? Ela estava bem até ele perguntar, então ela ficou brava. Ela se virou e gritou com ele. Eu não vou estragar o clima deles. Ele estava tão assustado que gaguejou. Bem, você Xiaoyin pegou a panela com raiva e saiu. Eu quero voltar para o meu quarto e descansar. Mestre olhando para você desconfiado, porque estou me sentindo tão confuso. Xiaoyin e Jinjin chegam a um riacho. Jinjin diz que o tempo está tão bom hoje. Podemos sentar aqui e tomar só por um tempo. Xiaoyin olha em volta pensando, espero ter alguma sorte hoje. Continente de Jade Espiritual. Encontros raros onde você está. De repente, Jinjin chama Xiaoyin, pequeno mestre Xia, venha sentar. Você não está cansado de ficar em pé? Xiaoyin olha para ela um pouco preocupado. Ele perguntou a ela desconfiado, companheira discípula. Você realmente me convidou para um piquenique só porque eu sou uma boa pessoa? Ele tá cauteloso. Eu não acreditaria em nada que vocês, pessoas da seita demoníaca, dizem. Jinjin ri e responde, claro que não. Xiaoyin diz a ela, apenas diga o que você quer. Contanto que eu possa fazer isso, definitivamente cooperarei. Se eu não puder, então não há nada que eu possa fazer. Assim que ele terminou de falar, ela estendeu a mão e acariciou sua bochecha. Ela se inclinou perto e disse, naquele dia eu usei a técnica da união alegre em você, e no entanto você não reagiu. Xiaoyin ficou surpreso, não esperando que ela admitisse. Jinnin deu um sorriso de conhecimento, isto mostra o quão simplório o pequeno mestre Xia. Ela continuou, nossa técnica de união alegre sexual será naturalmente mais eficaz se ambos os lados realmente se amarem. Tal cultivo duplo é verdadeiramente significativo. Xiaoyin corou e desviou o olhar pensando, sou simplório. De repente, Jinjin empurrou Xiaoyin para baixo, pequeno mestre Xia. Ela sentou-se em cima dele e perguntou, eu pedi para você sair e você não recusou. Então isso significa que o pequeno mestre Xia também tem sentimentos por mim. Ela continuou acariciando Xia. Agora ele tem sentimentos, eu sinto mesmo. Ela olha para você com tanto desejo. Por que não voar comigo para os céus, para um mundo de felicidade suprema?